Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, na verdade, a última live de Casos e Causos de Jerônimo Mendonça do ano. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. E hoje vamos falar um caso deste livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola Frattari Neto, pela editora O Clarim. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença também. E hoje, como eu estava dizendo, é a última live deste projeto Casos e Causos de Jerônimo Mendonça. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. E por que que nós estamos, né? Vamos ver se o áudio está bom aqui, vamos ver aqui. Deixa, tá meio... Ah, não, perfeito. Perfeito. Está funcionando perfeitamente. Então, por que que é o último Casos e Causos de Jerônimo Mendonça do ano, tá, gente? Pode ser que o ano que vem a gente retome esse projeto. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Então, por que nós tínhamos um projeto de fazer 40 lives desses livros, né? Novos Casos de Jerônimo Mendonça e Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Boa noite, Ari, boa noite, Gleide, sejam bem-vindas. E por que que nós mudamos? Porque neste ano estamos comemorando 85 anos de nascimento de Jerônimo Mendonça e 35 anos do seu desencarne. Então, por conta disso, Débora, boa noite, querida. Acho que eu te cumprimentei, mas se não, cumprimento novamente. Então, por conta disso, tivemos a intuição de fazer um projeto diferenciado nesses 3 meses que antecede ao aniversário natalício e desencarne de Jerônimo. 1º de novembro, nascimento de Jerônimo, 26 de novembro, desencarne de Jerônimo. Então, achamos por bem abrir um projeto diferenciado, trazendo amigos e convidados queridos para lives, falando sobre um pouco sobre Jerônimo, falando um pouco sobre a vida, a obra dele e tudo mais. Então, o que nós pensamos? Como o nosso querido Instagram tem dado muita instabilidade, por conta de problemas que a gente não consegue detectar, ora aquela questão da voz, ora você não consegue trazer o convidado, ora não recebe o convite, ora não consegue... Uma coisa incrível, né? Então optamos para fazer este projeto exclusivamente pelo nosso canal do YouTube. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Exclusivamente pelo nosso canal do YouTube, e vai ser a partir de sexta-feira agora, dia 2 de agosto, 20 horas, um horário diferente do que estamos habituados, né? Então, toda sexta-feira, durante 3 meses, vai de 2 de agosto a 25 de outubro. São, acho que 13 lives que nós vamos estar fazendo. Will, boa noite, querido, seja bem-vindo. E neste projeto, nós vamos trazer convidados. Então, vai ser uma live interativa. Eu e os convidados pelo nosso canal do YouTube. E vocês estão devidamente convidados. Boa noite, Sheila, seja bem-vinda. Estão devidamente convidados para comentar, compartilhar as nossas lives também. E a estreia desse projeto, nada mais nada menos com esse querido amigo, né? Esse querido amigo que é Nicola Frattari Neto. Nicola, que é autor desse livro, né? Vai estar conosco no dia 2 de agosto, às 20 horas, diretamente de Ituiutaba, né, nós aqui em Araraquara, e vamos conversar um pouco sobre Jerônimo, essas viagens que o Nicola fez pelos 4 cantos do Brasil, seguindo os exemplos do nosso querido Gigante Deitado, Jerônimo, né? Então nós vamos conversar com o Nicola, e aí cada sexta-feira terá um convidado conosco. Mantras de Joana, boa noite, sejam bem-vindos. Então, cada sexta-feira, um convidado conosco. Cássia, boa noite, seja bem-vinda. Então, como nós vamos trabalhar? Hoje é o último do projeto do Casos e Causos de Jerônimo. A partir da semana que vem, segunda e quartas-feiras, respostas da vida de André Luiz. E às sextas-feiras, Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, sempre com um convidado pelo nosso canal do YouTube. Então, segunda e quarta, pelo Instagram, 22 horas. Às sextas-feiras, 20 horas, pelo canal do YouTube. E uma
mudança na programação deste mês exclusivamente, que nós normalmente fazemos live do livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi. Nós fazemos as lives às última quarta-feira do mês. Excepcionalmente, vamos estar fazendo a live amanhã, dia 30, terça-feira, é um dia diferente do nosso habitual, 22 horas. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. E nós vamos falar do capítulo 2, As Dores da Alma e o Sofrimento. Como eu sempre falo para vocês, esse livro aqui, eu não faço estudo na íntegra deste livro, nem tenho competência, capacidade técnica para manusear um trabalho dessa envergadura que a Ana Teresa trouxe. Então nós damos algumas pinceladas e algumas matérias, né, que a Ana Teresa traz, e a gente faz uma live conversando com vocês. Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Então amanhã teremos live às 22 horas do livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi. Lilica, boa noite, seja bem-vinda. Lembrando que, diferentemente do que eu já vinha fazendo, não vou fazer live dupla, ou seja, pelo Instagram e pelo YouTube. Eu fico um pouco complicado, perdido aqui nos comentários e tudo mais, tentando, olha no computador, olha no celular, olha no outro, então achei melhor fazermos apenas e tão somente pelo nosso Instagram. E aí a gente sobe depois o vídeo para os nossos amigos que nos acompanham pelo YouTube, certo? Vamos fixar então o comentário, preciso mandar os aviãozinhos que não mandei ainda. E hoje nós vamos falar sobre o cansaço. Cansaço, casos e causos de Jerônimo Mendonça, que está na verdade que é o capítulo 39 deste livro, tá? Capítulo 39 deste livro, Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Bom, deixa eu mandar os aviãozinhos que eu esqueci, né? Lembrando aos amigos que, como habitualmente a gente tem comentado, vocês que nos acompanham pelas nossas lives aqui do YouTube, do Instagram, vocês que nos acompanham, em setembro vou fazer um sorteio de um livro, tá? Vou fazer sorteio de um livro, vão ser 2 livros esse semestre, um em setembro e o outro acho que em novembro, tá? O outro em novembro, para vocês que nos acompanham. Então o livro é um sorteio mais privativo, porque de nada adianta a gente fazer um sorteio aberto para muitas pessoas e vocês que nos acompanham terem menos chance de concorrer. Então, qual que é o objetivo? Que o livro vá para onde vocês, como já temos feito habitualmente, né? Vou mandar mais alguns aqui, tá bom demais, né? Tá bom demais. Esta live é para mim hoje. Olha, Cássia, olha só o que você falou. Boa noite, Silvia. Seja bem-vinda. A Cássia disse que a live é para ela, porque ela está cansada demais. Cássia, vamos ver o que o Jerônimo vai nos contar sobre o cansaço, hein? Vamos ver o que Jerônimo vai nos contar sobre o cansaço. Tudo bem aí? Podemos fazer a leitura? Então vamos lá. Capítulo 39 do livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola Frattari Neto, da editora O Clarim. A editora O Clarim lançou tanto este livro como o livro Gigante Deitado, A Vida e a Obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela, que nós fizemos essas lives, ora por um livro, ora por outro. Eliamar, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos à história que o Jerônimo vem nos falar sobre o cansaço. O Jerônimo não, né? O Nicola vem contar uma situação que aconteceu com o Jerônimo. Então vamos lá. Sem sombra de dúvida, a trajetória do amigo Jerônimo Mendonça transpôs todos os limites das forças físicas inimagináveis. Dormia praticamente 1 hora por noite, quando tinha sorte. Passava dias inteiros com dores pelo corpo e no coração, chegando a tomar mais de 20 comprimidos de Isordil por dia, alternando massagens no peito e o travesseiro de areia colocado para amenizar essas dores.
Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Travesseiro de areia de 30 quilos, que era colocado no peito do Jerônimo. Entre tudo isso, o bom humor constante, a alegria em estar em contato com as pessoas e o desejo ininterrupto de trabalhar no bem. Viajava sem conforto em uma perua Kombi. O chacoalhar promovido pelo atrito das estradas certamente agravavam a sua agonia. Vanessa, Adriana, boa noite. Mas nada disso impedia a execução do trabalho. Palestras foram proferidas por todo o Brasil. Campanhas para a construção do Centro Espírita Ceareiros de Jesus e do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, entre outros trabalhos. O que o Jerônimo mais dizia, principalmente com a sua exemplificação, era que jamais deveríamos acreditar no cansaço. Alá em Cássia. O Jerônimo dizia principalmente, exemplificando, que jamais deveríamos acreditar no cansaço. O cansaço, o desânimo e a tristeza para ele eram venenos contagiosos que paralisavam a vontade do ser, impedindo-o de não cumprir com as suas obrigações e de desempenhar bem o seu projeto reencarnatório. O cansaço passava logo com a perseverança no trabalho do bem. Forças novas sempre o reanimavam. A força dos amigos encarnados e desencarnados era o seu grande estímulo para continuar a trabalhar e a sorrir. Podemos completar essa trajetória do amigo com as palavras contidas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e que se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígio e que simplesmente é o desenvolvimento das faculdades humanas. Gente, realmente, né? A vida, ela é estafante. Ela traz o cansaço do nosso corpo físico, sim, sobretudo quando nós fazemos um trabalho manual. Quando nós fazemos também um trabalho intelectual, muitas vezes cansa a mente e, consequentemente, o corpo. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Então vejam qual que é a relação que Jerônimo traz com o cansaço. O cansaço contumaz, muitas vezes, acaba se tornando um empecilho para o nosso progresso e para o nosso crescimento espiritual. Pode ser que a pessoa, às vezes, tenha algum problema de saúde que deixe-a um pouco prostrada. É natural, às vezes a pessoa tem um processo infeccioso, uma gripe, ou algum problema de saúde um pouco mais sério. Evidentemente, há que se recompor o corpo, há que recompor o veículo físico. Mas nós não podemos deixar que aqueles sentimentos de cansaço contumaz venham fazer morada em nossos corações. Muitas vezes nós estamos assim preguiçosos, enfastiados, não estou com vontade de fazer nada hoje. Cuidado com esses pensamentos. Não que você não possa e não deva descansar. O descanso é natural e faz parte da nossa atividade, do momento do sono, evidentemente. A Débora dizendo, para combater o cansaço, mudar a rotina. Boa ideia, né, Débora? Boa ideia essa sua sugestão. Nós aproveitarmos, né? Nós estamos habituados a fazer determinado tipo de trabalho estafante, cansativo. Até mesmo, eu lembro quando eu trabalhava em São Carlos, e daqui para São Carlos são 44, 45 quilômetros de distância. E muitas vezes a estrada era uma coisa repetitiva. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Era uma coisa repetitiva, então para sair daquela mesmice, muitas vezes eu mudava o caminho. Eu fazia um caminho diferente, né? Fazia de uma forma para que me saísse daquela rotina, daquela situação, que ficava um pouco até estafante, né? A Débora dizendo, sabe aquela pausa, vá caminhar descalça na grama. Por sinal, gente, esse é um exercício maravilhoso, né, da gente colocar os pés descalços na terra, pois é uma capacidade incrível que temos de descarregar a eletricidade estática que a gente vai trazendo.
Se puder, praia, areia, mar, melhor ainda, né, Débora? Nossa, pé na areia, não tem o que dizer, né? Muito bom. Relaxa, ouvindo o som do mar, olhando assim a paisagem. Ah, mas gente, não dá, eu trabalho, não tenho condição. Então, faz o que pode, né? Faz o que pode. E o Jerônimo trazia uma força de viver incrível. Ele não deixava as dores e as dificuldades físicas, né? Umas dificuldades físicas dele, ele não tinha condição. Ele ficava imóvel numa cama, com dores passando, dependendo de massagens, dependendo de medicamento. Então imagina como que é, né? Imagina como que é a vida dele. E ele não deixava se abater. Usava sempre a ferramenta do trabalho, né? Porque o Jerônimo sempre usava uma frase de Jair Presente, né? Que quem não trabalha dá trabalho, né? Então o Ari falou de cachoeira, arrasou, né, Ari? Muito bom. Hoje eu vi uma postagem de uma amiga minha que foi, deixa eu ver para onde que ela foi, Serra da Canastra. Gente, ela foi para ela, com o marido lá, acho que com os filhos, não sei com quem ela foi, ela fez uma postagem de uma cachoeira, uma água cristalina. Gente, que coisa maravilhosa, né? Você fica até imaginando, mas puramente cristalina, que a pessoa estava nadando ali, você via assim completamente, dava para você ver assim até o pé da pessoa que estava nadando ali, uma coisa incrível. Agora, se você não tem condição, né, de sair, então pisa na grama, anda descalço, olha para o céu. Às vezes a gente vê um céu nublado, mas às vezes se a gente puder olhar uma lua, um pôr do sol, ter a oportunidade de espairecer, né? A gente tem que mudar a rotina, como a Débora colocou para nós. Sai daquela situação que estafante, né? E olha, gente, eu falo para vocês que algumas coisas a gente tem que aprender, né? Eu lembro quando eu trabalhava em São Carlos, era um trabalho estafante realmente, né? Além de viajar todo dia, ainda tinha que enfrentar os reveses do ambiente profissional, tudo mais. E o que me acontecia muitas vezes, com a ansiedade, com a preocupação em relação a cumprimento de prazos, tudo mais, eu chegava em casa, ligava o computador para procurar as publicações que iam sair do dia seguinte. Olha só que neuras, né? A Débora dizendo, e se a mente está cansada, meditação com velas perfumadas e música suave, mantra de preferência. Olha que coisa boa, né? Você muda a sintonia. Em vez de você ficar vendo notícias pelas redes sociais, gente, hoje em dia eu falo, né? Uma atrás da outra, mas sabe? Então determinado país está acontecendo isso, determinada situação está acontecendo em tal lugar, é problema de guerras, é problema disso, daquilo, política. Gente, vamos, né, colocar um filtro. Não, eu falo para vocês, não que a gente não deva saber o que está acontecendo no mundo, mas a gente não pode permitir que os problemas do mundo façam morada em nossa alma. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Cássia, se você precisar de mais dicas, a Débora é fantástica. Tem uns chazinhos que ela recomenda também, Débora. Ó, você dorme um sono maravilhoso. Um banho quente, né? De repente você não fala assim, eu não tenho uma banheira para tomar um banho de sais, né? Mas você pode colocar às vezes uma água morna com sal grosso ou com sais aromáticos também ali, como é que fala? Deixa aquela água fazer uma infusão ali para você, uma coisa maravilhosa também, né? Deixa eu ver aqui. Quando eu estava com a mente cansada, eu tinha que dormir depois do almoço, não aguentava parar em pé. A Sônia falando. Olha, a Débora vai mandar mantras a Débora é nosso aproveitando o João Carlos que não está aqui, né? Vamos usar um pleonasmo, né? O elo de ligação. O elo já é de ligação, né? Pode mandar o chás também. A Cássia está gostando. Ó, chá de camomila, chá de melissa, erva cidreira. Ó, não tem coisa melhor. Você tem um sono dos anjos assim. E faz isso, né? Vamos supor, você não tem uma banheira de hidromassagem. Não, tudo bem, às vezes você não tem, né? Eu também não tenho. Mas eu falo assim, o que você pode fazer? Tá aquele dia cansado? Coloca assim uma água morna,
coloca um sal ali grosso, um sal aromático, algumas essências, né? E deixa relaxar, né? Você vai ter um relaxamento ali, vai deixar, alivia praticamente, né? Praticamente. O Will tá gostando da brincadeira, né, Will? Então, o Jerônimo, aí, voltando à questão dele, né? Com todos esses problemas, o Jerônimo dormia praticamente 1 hora por noite quando ele conseguia. Quando ele conseguia, né? Casca de maçã, canela, chá, muito bom. Eu estava com cansaço físico e mental, a Sônia dizendo. Então, ele dormia muito pouco. Dormia muito pouco. Acho que talvez pelo próprio problema dele. Tinha muito... a Joana, Mantras de Joana está recomendando também para eles lá. Então é muito importante você buscar relaxar. Porque o Jerônimo não tinha oportunidade. Então ele aproveitava aquele momento para... Tinha sempre alguém com ele, então ele conversava, ele pedia para alguém ler para ele, e fazia esse trabalho de divulgação do bem, de levar palestras. Imagine, né? Se pra gente é difícil, né? Você, às vezes, sair daqui para ir para uma outra cidade com todos os seus compromissos. Jerônimo não, ele colocava numa perua Kombi, né? Aquele chacoalhar da Kombi que ainda, imagina, né? Uma perua Kombi não tem nada de, não é nenhum veículo, como que eu poderia dizer, que é tranquilo para você vai dormir. Não, ali era chacoalhar direto, né? Porque suspensão, como que é o negócio dele, né? Suspensão absurda, né? Não, pula, né? Não tinha nem o que dizer. E hoje imagina a cama de Jerônimo, ela era travada na perua embaixo, né? Se não passava às vezes em alguma valeta, o Jerônimo já pularia, né? Então era travada ali para justamente ficar presa. Mas o chacoalhar era junto, né? De acordo com o movimento. E não deixou de trabalhar, não deixou de fazer o bem. Gente, com toda essa dificuldade, ele construiu uma gráfica espírita, 2 centros espíritas, uma creche que atende a mais de 250 crianças, gravou 2 LPs, escreveu 6 livros, ditados, evidentemente, né? E então, gente, de 50 anos que ele esteve encarnado, 30 preso numa cama ortopédica fazendo um trabalho de divulgação da mensagem do bem. Então a gente tem que se espelhar nesses exemplos. Será que o Jerônimo estaria cansado nesse ponto? Não, ele fala que o cansaço, como ele está dizendo aqui para nós, né? Ele dizia que o cansaço, o desânimo e a tristeza eram verdadeiros venenos contagiosos que paralisavam a vontade do ser, impedindo-o de não cumprir com as suas obrigações e desempenhar bem o seu projeto reencarnatório. Então, olha, não é só o cansaço, o desânimo, a tristeza, e essas coisas são contagiantes, né? Aí aquela pessoa desanimada, sem ânimo, como eu falei, pode ser que a pessoa traga um processo, né? Um processo de físico, realmente, ela está com um problema físico que leva àquela situação, né? A Débora dizendo, a minha ansiedade me levou à insônia, vivia cansada e imunidade baixa. Débora, me falaram uma situação muito interessante também para a imunidade, que são os probióticos, né? A Sônia, pior que junta tudo isso mesmo, né? Os probióticos, eles auxiliam em muito a nossa imunidade. Eles dizem, né, que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e que você tomar probióticos de tempos em tempos, né? São vários tipos de probióticos, né? O lactobacillus é um dele, né? Então, Cássia, joga essa melancolia para fora e pensa no bem e vai em frente, né? Não deixa purê de cará. Olha, eu já experimentei o tal do cará. Não, cará não. Como é que chama aquele lá? Aquele que foi quando eu tive dengue. Como é que chama aquilo lá mesmo? Não é cará, não. Cará até é gostoso. O cará é como se fosse uma
uma batata, né? Inhame, nossa, inhame não, não consigo, gente. Inhame é difícil, duas coisas que eu não consigo, né? Inhame e também jiló, eu não consigo. Já teve uma vez uma live que eu fiz aqui, inhame. Como é que fala? E outra coisa também, né? Jiló que eu não consegui realmente. São duas coisas que eu não consegui, não teve jeito. Mas é isso aí, né? A gente tem que forçar também um pouco, né? Às vezes a gente tem que forçar. E uma coisa que ajuda muito também, até eu falei pro Ari outro dia, porque nesse processo de restabelecimento da nossa saúde, né? A geleia real. A geleia real não em cápsula, aquela que é congelada, que vende em farmácias homeopáticas, é muito bom para a nossa imunidade também, auxilia muito, né? Você pega uma pontinha de colher toda manhã em jejum, é um santo remédio, falam que é muito bom. Tem um gostinho meio diferente, né? Mas é excepcional para dar ânimo para nós, né? E Cássia, não deixe o desânimo tomar conta, né? E a gente lembra até de uma musiquinha da evangelização infantil que fala assim: quando a tristeza invadir seu coração, não se desanime, cante uma canção e lembre-se que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, olha só, quando a tristeza invadir seu coração, não se desanime, cante uma canção e lembre-se que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem. Então a gente não pode deixar que o desânimo, a tristeza, a melancolia faça morada em nossos corações. É importante aquilo que a gente sempre coloca, né? Olá, Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. A gente sempre coloca: nós não podemos impedir que o pássaro sente na nossa cabeça, mas jamais devemos permitir que ele faça ninho. Então a responsabilidade nossa é expulsar o pássaro quando ele senta na nossa cabeça, de alguma forma, né? Então é um sentido figurado, mas é assim os pensamentos. E quando você está, né? Quando você está numa situação assim meio deprimido, aquele dia meio cinzento, né? Que mesmo o céu está azul, mas você por dentro não está legal, né? Muda, vira o disco, a gente costumava dizer, né? Muda o foco, dá uma volta no quarteirão, faça exercícios respiratórios, modifica, né? Muda a sintonia, coloca uma música e olha, é transformador, sabe? Uma música suave, uma música que te eleva, não? Tem gente que gosta de uma música mais agitada para sair daquele marasmo, né? Então aquela música que te eleva, faça isso, né? E lembrar, né, que o Jerônimo, né, com todas as suas dificuldades, não deixou o cansaço, não deixou a tristeza, né, e a melancolia fazer morada no seu coração. Ele passou por aquele momento, né, que a gente já conversou na época lá do coitadinho, quando ele teve aquela hemorragia. Mas depois daquela situação que ele vivenciou, nunca mais passou por esses perrengues, né? Só dava risada, gargalhadas, brincava, comentava de situações hilárias que aconteciam com ele e dava belas risadas. E eu falo assim, quando a gente dá risada, entre aspas, né, das nossas desgraças, não desgraças, das situações pitorescas que aconteceram com a gente tira mais de letra os problemas, né? Você mesmo ri, não é o outro que vai dar risada da sua situação, você mesmo. Então fica uma coisa mais leve, a gente não coloca tanto peso em cima de uma determinada situação. Então fica este último caso do ano para as nossas reflexões, para que a gente não deixe o cansaço, a tristeza e o desânimo fazer morada em nosso coração e utilizarmos a ferramenta do trabalho, a ferramenta do exercício, do bem em prol de nós mesmos e dos nossos semelhantes, para que a gente consiga melhorar a cada dia. Isso é fundamental. Bom, antes de finalizar, dar os avisos novamente, que hoje então finalizamos o projeto Casos e Causos do Jerônimo Mendonça. Como eu disse a vocês, a ideia nossa era fazermos 40 lives desse projeto, né? 40 lives desse projeto. Hoje nós vimos este livro aqui, ó, Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de Nicola Frattari Neto. E só que, como eu falei para vocês,
Nós estamos no ano que comemoramos 35 anos de nascimento, de desencarne do Jerônimo e 85 do seu nascimento. Então optamos para fazer uma mudança na nossa programação e vamos fazer um projeto Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado, conversando com amigos. Vai começar na próxima sexta-feira, dia 2 de agosto, às 20 horas, toda sexta-feira, às 20 horas, pelo nosso canal do YouTube. A sexta-feira próxima teremos a presença de Nicola Fratari Neto, que é de Tuiutaba, conviveu com o Jerônimo, escreveu este livro, né, que eu mostrei para vocês, e também escreveu o livro Nos Albores da Imortalidade, psicografou na verdade, o livro Nos Albores da Imortalidade, né, e que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E que mais ia falar para vocês? E a nossa live do Caminha que a Vida Te Encontra, né, deste livro aqui de Ana Teresa Camasmi, que esteve neste final de semana em São Gotardo, Minas Gerais, terra natal de Simão Pedro de Lima, participando lá de uma... Vamos vibrar por ele, Morgana, vamos vibrar por ele, sim. E estava lá em São Gotardo, e Ana Teresa, autora deste livro, né, Caminha que a Vida Te Encontra, nós vamos antecipar a live, em vez de ser quarta-feira, dia 31, nós vamos fazer amanhã, dia 30, terça-feira, às 22 horas, somente pelo nosso perfil do Instagram, somente aqui por este nosso canal, tá? Eu vinha fazendo lives duplas, né, tanto por aqui como pelo nosso canal do YouTube, mas dá muito trabalho, ficar administrando duas redes sociais, comentários, tudo mais, fica um pouco difícil. Então optei para fazer apenas pelo Instagram e depois eu subo o vídeo lá para o nosso canal do YouTube e para os amigos que nos acompanham por lá, né? E lembrando a vocês que vocês que participam conosco, nós vamos fazer o sorteio em setembro de mais um livro, tá? Para que vocês possam, né? Um sorteio privativo que a gente faz aqui entre nós, em vez de fazer um sorteio para muita gente, curtir a página, compartilhar, marcar 3, não, deixa para lá isso. A gente sempre fala, quem tem que ser divulgado é a mensagem do Evangelho. E quem tem que ter seguidor é Jesus. A gente é mero instrumento, estamos aqui apenas e tão somente para levar essa mensagem do Evangelho. Então amanhã, 22 horas, Caminha que a Vida Te Encontra, e a mensagem, as dores da alma e o sofrimento. Aí, Cássia, tudo a ver também, ó, ligação de hoje para amanhã, ó, as dores da alma e o sofrimento. Vamos ver o que a Ana Teresa vem nos falar. Ó o comecinho, ó. A vida dói, às vezes dói pouco, às vezes muito. E depois ela vai continuar. Bom, vamos então hoje, né, fazer uma vibração especial para o primo da Morgana que desencarnou, né? Ele chama Márcio Drude, tá? Desencarnou e nós vamos fazer uma vibração por ele. Márcio Drude, na sexta-feira, pedindo que a espiritualidade possa... Deixa eu marcar o nome também aqui, para que na hora de colocar a música, depois o nome fica difícil para ver. E cada um certamente tem sempre um pedido, né? Mentalize neste momento, para que a gente possa, né, entrar em sintonia com a espiritualidade maior. Deixa eu fechar aqui e eu abrir apenas o nosso canal aqui, para nossa música, onde está? Um pouquinho só, a música saiu aqui do ar. Ah, não, estava aqui. Estava aqui. Deixa eu fechar aqui, já vou colocar. A gente vai fazer a musiquinha para a gente harmonizar também, é sempre bom, né? Para a gente harmonizar. Tá aqui. E assim, querido amigo, querida amiga, convido você nesse momento, se assim sentir confortável,
para fechar os seus olhos suavemente, tomar uma inspiração profunda e no momento de expirar, vai relaxando suavemente seu corpo, abstraindo a sua mente. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, que possa nos elevar às esferas luminosas e onde podemos agradecer a Deus, nosso Pai, Divino Criador, pela oportunidade desta existência. Agradecer a Ele por tantas e tantas bênçãos que nós recebemos e muitas vezes não sabemos ser gratos. E é o momento de agradecer a Deus por tudo que Ele nos concede a cada dia. Rogarmos ao nosso Mestre Jesus, este irmão maior, companheiro de todos nós, que possa olhar, um olhar compassivo pelo nosso planeta, esse planeta ainda conturbado, envolto em guerras, crises, discussões das mais diversas. Um planeta que é lindo, maravilhoso, mas que infelizmente as energias deletérias ainda dominam muitos irmãos. Que a sua mão amiga, mestre, possa abrandar os corações, derramar a paz em todos eles. E também aqui nós nos encontramos, rogando que possa abençoar a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que ainda trazemos um pouco de desavença, de dificuldade de relacionamento, que possa ser amainado, que possa ser suavizado essas diferenças e que a paz e a harmonia volte a reinar nesses corações aflitos. Rogamos, Mestre, em especial nesta noite, pelo primo da Morgana, o Márcio Drude, que partiu para o plano espiritual na última sexta-feira, que ele possa ser amparado pelos bons amigos espirituais, pelos benfeitores queridos, em ser encaminhado às esferas espirituais e receba todo o socorro necessário para este momento da sua passagem para o plano espiritual, e que possa trazer conforto, consolo aos entes queridos que aqui ficaram, compreendendo que o afastamento é temporário e que irmãos afins se encontrarão com certeza no momento oportuno. Mestre querido, olhe por aqueles que estão em abandono nos asilos, nos orfanatos ou nas prisões, aqueles que andam pelas ruas sem um teto, sem um lar, desprovidos de um conforto, de um carinho, por aqueles outros que estão em hospitais ou sofrendo dores atrozes em seus próprios lares. Amanhe os corações aflitos, traga paz, serenidade e harmonia aos nossos corações. E somos gratos ao querido Jerônimo Mendonça pela oportunidade que nos deu de trazer essas histórias maravilhosas e que possamos nesta semana que se inicia agora em agosto, trazer reflexões tão oportunas sobre a sua vida e a sua obra, com companheiros queridos que vêm trazer alegria ao nosso coração. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, com amigos tão queridos e fraternos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males.
principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Porque Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço a cada um de vocês pela presença. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, 22 horas, se Deus quiser. Tchau, gente!